Oi pessoal, meu nome é Wilson Castro, eu sou pastor da Igreja Juve Serodia e estamos aqui para dar continuidade a um tema que iniciamos ontem, que é sobre a causa dessa pandemia. Alguns estão dizendo que é juízo de Deus, outros estão dizendo que é batalha espiritual. Ontem nós falamos sobre a possibilidade de ser um juízo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de ser realmente uma batalha ou guerra espiritual contra os santos, em razão de um avivamento que está iniciando nesta nova década. Então, a primeira coisa que nós devemos dizer, supondo que estamos tratando de uma guerra espiritual, é que, primeiramente, não podemos negar que existe uma guerra espiritual. Existe o reino de Deus e existe o reino das trevas, e ambos estão lutando pelas almas dos homens. Jesus veio exatamente para destruir as obras do diabo, porque esta guerra é real. Quer nós queiramos ou não, nós estamos nela. Diz Paulo em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas aí a próxima pergunta é, tudo bem, a guerra espiritual existe, mas é possível haver uma batalha espiritual nesta dimensão ao ponto de iniciar uma pandemia que literalmente paralisa as nações? Será que Satanás tem este poder? Ora, segundo Daniel, sim. Se nós formos ler Daniel capítulo 10, ouça o que as Escrituras nos dizem. Então me disse Gabriel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Portanto, estamos falando aqui de eventos mundiais. Nós estamos falando de autoridades espirituais que, na época de Daniel, estavam movendo impérios. O império da Grécia estava para conquistar o império da Pérsia. Por trás desses dois impérios havia principados e potestades poderosos que estavam conduzindo a história da humanidade. E estes principados da Pérsia resistiram Gabriel. 21 dias ele teve que batalhar para romper as fileiras do inimigo para chegar até Daniel. E só com a ajuda de Miguel que ele conseguiu fazer isso. E para voltar, ele disse, eu vou ter que enfrentar novamente o príncipe da Pérsia e está vindo agora o príncipe da Grécia. Então nós precisamos entender que existe uma guerra de alto nível, onde as nações estão sendo influenciadas e manipuladas por estas forças, essas autoridades espirituais que estão contra o Deus vivo. Bem, a próxima coisa então que nós devemos nos perguntar é como lidar com uma guerra de alto nível como essa. Né? Bem, para responder esta pergunta, nós precisamos fazer uma distinção entre principados e demônios. Os principados e potestades atuam nas regiões celestiais, como disse Paulo em Efésios 6. Eles atuam sobre povos e nações. Eles estão no segundo céu. E não estão atuando diretamente na terra. Eles atuam a partir do segundo céu sobre a terra, sobre as nações.
Já os demônios, eles atuam na terra, na vida dos homens, escravizando e atormentando-os. Bem, a forma da igreja enfrentar, portanto, cada um destas castas é diferente. Por exemplo, contra os principados e potestades, devemos usar a oração como ferramenta de guerra e não o confronto direto, pessoal. Veja o que nós lemos em Daniel. Daniel, ele orou, ele não confrontou os principados e potestades. Veja o que Judas nos diz nos versículos 8 e 9. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então aqui está muito claro que contra autoridades superiores, espirituais, nós não podemos confrontá-los, mas sim orar a Deus. E então o Senhor os confronta. Agora, contra os demônios, usamos a autoridade espiritual como ferramenta de guerra, confrontando-os e expulsando-os das vidas das pessoas. Veja a vida de Jesus e os discípulos. Por exemplo, Lucas 9, 1 e 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Então, em relação aos demônios, nós expulsamos. Em relação a principados e potestades, nós oramos. Agora, há ocasiões em que o Espírito Santo conduz um ou mais profetas a confrontarem esses principados e potestades através de atos proféticos. Mas são situações especiais, não muito comuns. Aliás, eu creio que são situações raras e não sem retaliações sérias. Por exemplo, em 1 Reis 18, 19, nós lemos a respeito de Elias confrontando os profetas de Baal e de Aserá. E diz assim: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Ora, veja bem que ele confrontou estes dois principados. No entanto, depois veio a retaliação, veio a luta séria. Então, queridos, nós precisamos, neste momento, se é batalha espiritual, orar e buscar o Senhor para termos vitória. Até a próxima. Tchau.